Oi, voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Aí, obrigada, Thaís. Gente, o próximo grupo que me solicitou aqui é o da Caatinga, tá? Então eu vou colocar, o pessoal da Caatinga já está aí? Sim. Ok? Aqui sim. Ótimo. Então eu vou abrir, eu colocar aqui o material. Ah, não, gente, estou colocando o material errado. Caatinga. Meninas, por favor, confiram se realmente é o material, né? Porque vocês me encaminharam dois. Eu pedi para substituir. Vê se realmente é esse, olha. Vê se. A diferença tá lá embaixo na parte da flora. Da Flora? Então deixa eu ver É, aqui. é o segundo ou terceiro da flora. Clima, Flora. Ó, Flora é esse. Esse. É esse mesmo. Tô Tá vendo aqui. certinho? Tá. Então, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa só um minutinho, meninas, que eu vou só anotar aqui os nomes, tá certo? Ok. Só peço a vocês, por gentileza, me alertar aqui na hora que eu tiver que mudar o slide, tá bom? Podemos começar? Sim, Ok, pode então. mudar, por favor, Ok, professora. ok. Então, pessoal, boa noite. Boa O noite. nosso grupo vai apresentar sobre a caatinga. Então, vamos lá. O bioma da caatinga, ele é exclusivamente brasileiro. Ele está localizado na região Nordeste, a maior parte está na região Nordeste e uma pequena parte na região Sudeste. O clima dominante é o semiárido. Atualmente, ele é considerado o terceiro bioma mais degradado do Brasil, e apesar de ser um bioma exclusivo, pouco se sabe devido à falta de estudos aprofundados. E ao contrário do que é esperado, sua diversidade, tanto de fauna como de flora, é de grande abundância e com prevalência de diversas espécies endêmicas, que estão ameaçadas devido a constantes ações de degradação ambiental, em sua maioria resultante de ações antrópicas. Pode passar, professora. Boa noite, pessoal. Boa Eu vou noite. falar um pouco sobre o clima, né? Como vocês sabem, o nome Caatinga significa Mata Branca e faz alusão aos períodos secos, quando a paisagem fica sem cor, como vocês podem observar aí na foto à esquerda de vocês. E após as primeiras chuvas, imediatamente a vegetação se torna verde, como vocês podem ver na outra foto. Normalmente, na região semiárida brasileira, a vegetação está condicionada ao déficit hídrico relacionado à seca, em decorrência da irregularidade das chuvas. Analisando esse fator, podemos perceber que não é apenas a precipitação que provoca o déficit hídrico, mas também a associação a outros fatores característicos da região,
como altas temperaturas associadas à alta intensidade luminosa, que provoca uma demanda evaporativa alta e, consequentemente, a dessecação do solo. Falando rapidamente aqui sobre o solo, ele é raso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, e já que a decomposição dessa matéria é prejudicada por esse calor e a luminosidade muito intensos, como eu falei. O solo da Caatinga também apresenta muitas pedras, então dificilmente armazena a água que cai no período das chuvas. Você pode passar para mim, por favor, Luciane? Então, continuando, a falar sobre o clima, como dito anteriormente, o clima da Caatinga é o tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus Celsius. Em alguns lugares é superior a 32 graus Celsius, com insolação média de 2.800 horas por ano. As chuvas são escassas e irregulares, com longos períodos de seca, e a pluviometria é concentrada em um só período, de 3 a 5 meses do ano, com médias anuais situadas entre 250 a 900 milímetros, irregularmente distribuídas no tempo e no espaço. Além disso, serras e chapadas mais altas da Caatinga recebem maior quantidade de chuvas que escoam, dando origem aos rios e lagos da região, muitas vezes temporários. As áreas de planície estão sujeitas a um período de seca longo e severo. A umidade relativa do ar é cerca de 50% e as taxas médias de evaporação são em torno de 2.000 milímetros por ano. Você pode passar, por favor, Lu. As plantas da Caatinga apresentam diversas adaptações fisiológicas às condições estressantes, sendo o estudo desses parâmetros de vital importância para o entendimento dos ecossistemas do semiárido. Falando um pouco sobre o homem, quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. E a irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Concluindo aqui minha parte, a Caatinga é uma das mais importantes áreas secas tropicais do planeta. Aí seria a parte da Luciana agora, só que ela teve uns problemas no trabalho e não conseguiu participar da aula hoje. Então, eu e a Sara dividimos e vamos explicar para vocês. Você pode passar, por favor, Lu. Ok. Então, Boa noite, galera. Calma aí, Sara, calma. Tô calma. Então, a vegetação da Caatinga apresenta 3 estratos. O arbóreo, com espécies de 8 a 12 metros, arbustivos, 2 a 5 metros, herbáceo, com menos de 2 metros. Aí você pode passar, por favor, Lu. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção a algumas espécies como o juazeiro. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. Outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. Você pode passar, por favor. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. Os espinhos são também um mecanismo de defesa das plantas, a fim de evitar que os animais alimentem-se delas. Vale dizer também que os cactos que compõem a formação vegetal desse bioma apresentam grande capacidade de armazenamento de água. Há também plantas que apresentam em suas folhas uma espécie de cera para evitar a perda de água. Outra característica marcante das espécies vegetais encontradas na Caatinga é a capacidade de algumas plantas de realizar fotossíntese e produzir nutrientes mesmo que não apresentem folhas. Isso se deve ao fato de que essas espécies possuem caule verde com células constituídas por clorofila, que é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que os organismos consigam produzir seus alimentos por meio da fotossíntese. Aí, pode falar agora, Sara.
Boa noite, gente. Boa noite, Sara. Então, eu tô aqui para falar um pouco sobre a diversidade da flora da Caatinga. Ao contrário do que a gente pensa, né, um lugar seco, é difícil de existir vida, muito pelo contrário. A flora da Caatinga é bem diversificada. O período de floração varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade dos solos. E segundo a Embrapa, a Caatinga apresenta cerca de 1981 espécies de plantas, destacando cactos como o mandacaru, o xique-xique, as bromélias, como a macambira, e as leguminosas, como a catingueira. Você pode passar, por favor? Pode. Essa aí é o cumaru, é uma espécie de planta bem adaptada à maioria dos solos, especialmente aos arenosos e profundos. Apresenta caules que soltam lascas finas, deixando a amostra a camada mais nova. Essa camada nova, ela possui uma coloração verde. Ela também possui uma floração de pequenas flores muito aromáticas que são esbranquiçadas. Formam cachos, né? Uma visão maravilhosa, em meio a uma caatinga. Ela também produz uma vagem com cerca de 10 centímetros, 7 por aí, que é quase preta. E ela contém uma semente alada, achatada e rugosa, que também possui um cheiro agradável. Pode passar, por favor? Esse é o ipê roxo. O ipê também traz o nome, né, devido à sua coloração. Então tem o ipê roxo, o amarelo. E durante a sua floração, ela perde as folhas, desculpa. E que é uma característica que a gente tinha falado antes também, né, para poder reduzir a perda de água. Ela costuma formar densos buquês, e é por causa disso, né, essa é bem chamativa, e ela é bem usada em ornamentação. E isso é um dos motivos dela estar bem ameaçada de extinção. Pode passar. Esse é o juazeiro, uma espécie de árvore cujas folhas permanecem verdes no período de seca. Ela tem raízes que captam a umidade no subsolo. É uma das poucas espécies que perdem as folhas durante a estiagem. Possui flores pequenas, amarelas verdeadas, reunidas em inflorescências, que são, né, alguns tipos de cachos, né, com formações diferentes. E essas árvores podem atingir até 16 metros. Pode passar. A macambira é uma espécie de bromélia que se desenvolve sob a exposição do sol. Ela tem folhas de suculentas que são utilizadas para alimentação de gado e também para a produção de farinha e pirão. O seu talo é bastante utilizado também para revestir os telhados, né? Ela é multifuncional. Pode passar. O xique-xique é uma espécie de cacto. Ele tem um tronco ereto, com galhos laterais e afastados, escrevendo uma curva em direção ao sol. Os ramos, que podem atingir a altura até de 4 metros, têm fortes espinhos e costuma, né, a floração é na cor branca. Pode passar? O mandacaru também é uma espécie de cacto. Ela é bem resistente, pode atingir até 3 metros de altura. Ela também, como outros tipos de cacto, também tem espinhos e possui flores grandes e brancas. E também gera frutos, frutos vermelhos, né? Seus troncos são grossos e como se fosse uma arvorezinha. Pode passar. Aqui a gente tem a embiratanha. Pode passar. Eu vou reduzir um pouco, porque tem muita que a gente trouxe. A gente trouxe uma imagem para ilustrar como que é a diversidade, né? Tem bastante coisa que a gente, eu particularmente lendo, eu nem imaginava. Essa é a mimosa, ela também chega até 7 metros de altura, ela também tem espinhos, ela tem uma casca grossa, escura, rugosa e fendida. Ela tem uma ramificação abundante e também gera sementes pequenas e ovais, achatadas de cor castanho clara. Vou passar, por favor? Agora eu vou falar um pouco sobre a fauna.
Para começo de conversa, esses números não estão de brincadeira. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, né? Bastante aves, 117 espécies de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 221 espécies de abelhas. Eu destaquei algumas. Pode passar, por favor? Para começar, a ararinha azul, que é uma ave endêmica da Caatinga. Ela costuma acontecer do extremo norte da Bahia ao sul do Rio São Francisco, na região de Juazeiro. Ela possui essa coloração exuberante, né? É uma ave maravilhosa e por causa disso ela atrai muita gente para tráfico, para, né, criadores irregulares, e ela não tem sido vista na sua região de atuação desde o começo de 2000. Então, a ave desapareceu e agora a gente está tendo uma reintrodução dela. Eu fiquei lendo sobre ela também, fiquei sabendo que estão tentando fazer uma reintrodução dela. E pelo que eu li, a partir do ano que vem serão soltas algumas espécies para repovoar o habitat, né, natural dela. Tem 2 áreas de conservação que já estão reservadas para ela e é um alívio saber que algumas coisas estão acontecendo para poder trazê-la de volta, não só com a nossa ararinha, né, mas com várias outras coisas também, um ambiente também para ser bem preservado. Pode passar, Lu? Vou só citar alguns outros. Esse é o guigó da Caatinga. Ele é bem parecido com uma outra espécie, mas ele é endêmico, então a gente tem essa variação e ele só existe lá. Uma outra espécie também que só existe lá. Não tem como você encontrá-lo em outro lugar. Pode passá-lo? Até que você citou na aula também, o cachorro do mato, né? É uma espécie de canídeo, pode ter até 1 metro. Ele tem várias tonalidades de cinza, tem faixas de pelo preto sobre o dorso, mas ele tem as patinhas mais curtas. É um animal bem, bem curioso, eu achei bem interessante, que é também nosso, né? Pode passar, por favor? Essa também é uma espécie endêmica que eu achei super interessante. A coloração da cauda dele é diferenciada do restante do corpo. Ele tem hábitos diurnos. Ele se alimenta de pequenos animais, como formigas, grilos, gafanhotos e aranhas. O macho é um pouquinho maior que a fêmea. Pode passá-lo, por favor? Esse é o tatu-bola. Ele é pequeno, 42 centímetros em média. Pode ter até 1,8 kg e tem essa interessantíssima carapaça de proteção. Ele também se alimenta na base de cupins, né? O nosso colega também citou, ele não é endêmico, ele também tem região de atuação, mas ele também se alimenta bastante de cupins, pequenos invertebrados, também alguns frutos, né? Pode passar? Bom, agora eu vou passar a palavra. Boa noite, gente. Boa noite, Lu. Ei, Mariana. Tudo jóia? Jóia. Eu vou falar um pouquinho dos danos ambientais, né? Os principais danos causados no bioma da Caatinga é a formação de grandes latifúndios, né? Para a criação de gado, assim causando desmatamentos para a formação de pastagem, plantações de indústria, explorações irregulares de recursos hídricos, além de combustíveis fósseis e projetos de irrigação. Drenagem executando sem critério, afetando a salinização do solo, assoreamento dos açudes, né? Também podemos citar outras consequências desses danos, como aumento de risco da seca, né? Trata-se de elevação da temperatura da terra, podendo ter dando redução de 40% de chuvas, né? E a seca é considerado um desastre natural crônico e silencioso, né? Ameaça à biodiversidade, redução das chuvas, né? Provocando pelas mudanças climáticas. Os ecossistemas da Caatinga pode alcançar um ponto crítico e irreversível também, causando uma flora e fauna empobrecida
Insegurança alimentar, mudanças climáticas, né, interferem na resolução na produção agrícola, dificultando o acesso, alimentação e a estabilidade, agravamento da crise hídrica, redução da disponibilidade de água superficial, subterrânea e ocorrendo competição pelo recurso natural. Maior risco de extinção das espécies, aumento da temperatura do planeta, associado a fatores de risco já existentes, como alteração de habitat, sobreexploração, poluição e espécies invasoras. Aumento da pobreza devido às mudanças climáticas, que irá diminuir a produção de alimento e limitar os meios de subsistências locais. A desaceleração do crescimento econômico, que seria danos, prejuízos públicos e privados, né, provocando desastres naturais. Aumento do desmatamento, que seria degradação das terras, aumento da vulnerabilidade do bioma e o processo de desertificação. E, por último, o aumento da imigração, causando pela perda da cobertura vegetal natural, por erosão dos solos e pela deterioração das águas. Pode passar. E também, né, o seu desmatamento, que está relacionado à ocupação humana, pois é um grande problema a ser tratado, pois a seca faz parte dessa característica desse bioma, como a paisagem, né? Mas a intervenção humana é uma preocupação, devido à ocupação e exploração, como sendo exploração sem manejo adequado, como agricultura, baixa tecnologia, pecuária extensiva e o extrativismo insustentável. Aí eu vou estar passando para as meninas dar continuidade. Ok. Bom, eu vou falar sobre a conservação. Esse processo de conservação, ele teve início na Rio 92, onde o Brasil ele assumiu esse compromisso de preservar todos os seus biomas, e para conseguir cumprir com o que foi estabelecido, a gente vem trabalhando desde o ano de 1998, o Ministério do Meio Ambiente vem organizando oficinas participativas para definir áreas prioritárias para ações de conservação e gestão da biodiversidade. Dessa forma, o Ministério do Meio Ambiente adotou o planejamento sistemático da conservação para definir as áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira. Ao final do processo, para Caatinga foram propostas 282 áreas prioritárias, incluindo 72 unidades de conservação. Esse processo ele teve como resultado a criação da Lei 223, de 21 de junho de 2016, e com isso, através dessa lei, foram criadas os alvos de conservação da Caatinga, que são um total de 691 espécies. Essas espécies elas estão divididas em 350 são plantas ameaçadas. Essas plantas elas estão descritas no livro vermelho da flora brasileira. Curiosamente, os peixes foram o segundo táxon, com 126 espécies, com alto nível de endemismo. As aves ficaram com a representação de 65 espécies, 31 espécies de mamíferos, 22 espécies de anfíbios, sendo que 10 são endêmicos e 30 espécies de répteis. Além dessas espécies que estão ameaçadas, eles também descreveram como alvos biológicos alguns hábitats alternativos esses hábitats eles foram indicados também para ser conservados.
Pode passar. Acho que é só. É só isso. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Ok, meninas. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o grupo? Não? O que vocês falaram é isso mesmo, meninas. Caatinga é um bioma que tem uma quantidade muito grande de fauna, né? Inclusive de árvores frutíferas e também uma grande presença de aves. Isso, né? Até foi destacado, se não me engano, pela Sara. É isso mesmo. Quantidade muito grande, né, de aves. É característico realmente desse bioma, né? Enfim, e a gente acompanha muito aí, até mesmo do que vocês falaram, né? Do impacto que eventualmente isso possa gerar ali na comunidade, pobreza e tudo, a gente acompanha muito isso nos noticiários, naqueles períodos de seca intenso, né? O grande problema é que mesmo sendo uma característica do bioma, pela ação humana a gente sempre consegue piorar, né? Causar consequências no sentido de fazer com que aquelas adversidades acabam sendo mais perceptivas, né? Por todos, aqueles que moram na região e também aos animais, né? Então é isso mesmo, isso é muito importante e de ter o destaque. Ok? Então, se ninguém tem perguntas, deixa eu passar aqui. Então nós vamos para o nosso último grupo, né? Que é Mata Atlântica. Deixa eu colocar aqui. É o grupo do Ezequias. Deixa eu só abrir aqui, gente. Aqui. Ok, gente? Ezequias e Edilene estão aí? Estão me ouvindo? Sim, estamos aqui. Boa então noite. Tá bom. Boa noite, tá joia? Aqui, ó. Beleza. Ok, deixa eu só anotar aqui para a gente dar prosseguimento. Alô, tá me ouvindo? Oi, estou sim, Ezequias. Meu microfone deu uma falhada aqui. Ó. Se meu microfone falhar, você me fala, viu? Tudo bem, pode deixar. Deixa eu só anotar aqui. Eu vou pedir para os meus colegas aqui da biologia, por favor, assistam o nosso trabalho. É a última a apresentar. É isso que a gente sente, Ezequias. Em final de aula, né? Dá aquele sentimento assim, meu Deus do céu, será quem está me ouvindo? Olha lá, acabou de sair. Sim, é fogo. Ó, gente, faz parte do processo, viu? Depois a lista de presença, e é legal a lista de presença, viu, Ezequias? Fala pra gente, todo mundo que entrou, que saiu, coloca horário também. Coloca. Naqueles dias que a gente cai muito, aí mostra, todas as vezes que você sai, mostra, fulano saiu, fulano entrou, fulano saiu, fulano entrou, né? E sai, tá? Eu sabia que você anotava. Também, Ezequias. Dia que aí a gente finaliza, porque o meu celular aqui fica ligado, também como se eu fosse aluno, para me acompanhar. Aí tem gente que é engraçada, eu percebo que a aula já acabou, tem uns 10 minutos que ele ainda tá lá na sala, eu não sei porquê. Deve ser saudade. Acho que é porque dorme, Lu. De vez em quando acontece comigo. Né, tem disso. O meu filho aqui, ele tem um colega que fica logado a semana inteira. Entendeu? Aí diz os meninos as más línguas, que é porque o menino é muito, muito estudioso, então ele fica direto. Hoje, só coisa de online mesmo pra gente vivenciar isso, né? Enfim, gente, então vamos, Ezequias. Eu acho que deu até um pouquinho o pessoal. Não deu? A gente acho que deu um sapo. A gente não vai. Né? A gente não vai estender muito, não. Só vamos gastar 2 horas aqui com a apresentação. Tá tranquilo, ó. Eu tô calma, tá? Tá bom. Ok, podem começar, gente. Pois é, gente, nós vamos falar do bioma Mata Atlântica, né? O nome se deve, né, claro, por causa do Oceano Atlântico, né, que está
diretamente em contato, né, com esse bioma, né, por fazer fronteira, né, o bioma se encontra no terreno, né, e devido ao Oceano Atlântico, na qual esse bioma recebeu este nome, né, de Mata Atlântica. Pode passar os slides, por gentileza. Então, no nosso trabalho, eu quis me deter, nesse primeiro momento da história biogeográfica, contar, né, como surgiu, né, o bioma Mata Atlântico, né, porque tudo tem, né, a sua origem, né, não estava ali já pronto, né, tudo teve um processo, e conforme, né, o mapa, né, esse mapa mental na qual eu elaborei, né, esse mapa mental simplificado, né, estratigráfico do Mesocenozoico, pode nos dar uma revelação de como surgiu a Mata Atlântica, né. Esta foi uma adaptação do Carvalho, né. Eu peguei o texto dele e construí esse mapa mental para a gente poder entender um pouquinho, porque de fato é um pouco complicado e pode gerar dúvidas algumas vezes, né. Então, um resumo está aí, né, nesse mapa mental. A gente sabe muito bem que na estratigrafia, né, a gente divide, né, o tempo geológico conforme a era, o período e a época. A gente já, né, está cansado de saber, né, de diversas eras, de diversos períodos, né, a gente não memorizou totalmente os nomes, a gente nem compreende muito as datas, né, claro. Mas o surgimento da Mata Atlântica, né, se dá principalmente por fator, né, na Cenozoica, né, nesse último período, na qual a gente está vivendo também até hoje, né, mas os desdobramentos vêm lá do Mesozoico também. Lá no Mesozoico não havia condições da existência de florestas tropicais, né, porque logo no final do período, lá no Cretáceo, né, as plantas principais na qual haviam, claro, eram as gimnospermas, né. O surgimento das angiospermas vai se dar, então, no Cretáceo, né, no período Cretáceo, no Mesozoico, por volta aí dos 145 a 65 milhões de anos atrás. A extinção dos dinossauros também vai se dar nesse período. Com a extinção dos dinossauros, né, o clima ele fica mais elevado, muitas das gimnospermas morrem, né, abrindo um pouco também de espaço para as angiospermas que estavam ali começando a se desenvolver. O continente sul-americano já havia se distanciado muito da África, né, logo ali no Cretáceo. Então, a minha principal especulação era se o continente sul-americano e o africano poderiam ter alguma relação no surgimento da Mata Atlântica. Pois bem, lá no período Cenozoico, aproximadamente de 65 milhões de anos atrás até hoje, ele é dividido em 3 períodos, que é o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. O Quaternário é o último período na qual estamos vivendo até hoje, desde 2,5 milhões de anos atrás. O Neógeno, ele é dividido no Mioceno e no Plioceno, né? E no Mioceno a gente vai ver o quê? O autor, ele coloca que neste período havia uma grande floresta que se estendia desde o Atlântico até o Pacífico, cruzando todo o continente sul-americano, né? E lá no Plioceno vão surgir áreas abertas savânicas, vai surgir a Caatinga, o Cerrado e o Chaco. Com isso vai dividir essa grande floresta que estava em meio a todo o continente, abrindo espaço, então, para o surgimento da Mata Atlântica, é aí que se dá a origem dela, né, por volta de 5,3 até 2,5 milhões de anos atrás. Né. O surgimento, o aparecimento do Cerrado da Mata Atlântica causou o surgimento, o surgimento da Caatinga do Cerrado causou o surgimento da Mata Atlântica, né.
É muito difícil explicar, né, como a Grande Floresta estava em todo o continente. Eu procurei, mas eu não consegui encontrar, né, provavelmente essa informação poderia estar em outro idioma. O trabalho na qual Carvalho menciona, né, ele se apoia nessa ideia, não está disponível gratuitamente na internet, então não consegui responder isso, né, como a Grande Floresta pôde se estender, né, durante todo o continente sul-americano. Mas a gente nota que o fenômeno Caatinga e Cerrado se deve principalmente, né, ao grande planalto que se encontra no meio do Brasil, né, esse grande planalto, esse relevo mais alto, tem o terreno que tem bastante rocha, né, bastante rochoso, então é muito difícil a gente conseguir entender o surgimento de uma floresta num terreno como esse, né? Mas, enfim, eu não consegui encontrar essa informação, está aí para os próximos trabalhos. Se alguém tiver essa resposta, por favor, pode dizer, pode interromper aí nesse momento, tá bom? Próximo slide. E a história da Mata Atlântica, né, ela é bastante interessante, como todos os biomas do Brasil, né, todos os biomas do mundo, né, ele sofre também com a degradação humana, né, com as atividades antrópicas, né. O bioma ele cobria todo o leste, né, do Brasil, né, quase todo o leste do Brasil, que vinha desde lá do Rio Grande do Norte, o RN lá em cima, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e vinha até o Rio Grande do Sul, como você pode ver nesse mapa aí, na qual de 150 milhões de hectares, né, que cobria toda essa parte leste aí no Brasil, e ao longo dos anos ele foi sendo degradado, né? Em 2014 restava apenas 12,5. Estudos mais recentes mostram que resta apenas 7,8, 7,9, por aí mais ou menos, né? E gera bastante preocupação com a gente, né? A história do bioma Mata Atlântico, né? A gente vai descobrir que desde quando os europeus chegaram aqui, né? Ele passou por épocas, ele passou por grandes estresses, né, a começar pela extração do pau-brasil, que desmatou diversas áreas, pela plantação de cana-de-açúcar em seguida, pela plantação de café, pela agricultura da soja recentemente, pela Revolução Industrial, né, que tocou todo mundo, também causou bastante estresse na Mata Atlântica. Isso fez com que se reduzisse também muito a área da floresta, né? E também a ocupação humana. A ocupação do Brasil, ela se dá principalmente dentro do bioma Mata Atlântico, né? Então as pessoas, elas precisam de moradia, precisam de plantar, precisam de criação, né? E devido à ocupação humana, muitas áreas do bioma Mata Atlântico, muitas áreas da floresta foram sendo derrubadas ao longo desses 500 anos. Pode passar, por gentileza. E quais são as características da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela é caracterizada pela floresta de ombrófila, né? A ombrófila é de origem grega, do ombros, que significa chuva, e filos, né, que significa amigo. Juntando os dois termos, se dá amigo da chuva. Então, o bioma Mata Atlântico, né, a formação vegetal, ela é muito dependente do regime das chuvas, essas chuvas que vêm do Oceano Atlântico e das chuvas que correm da floresta amazônica para banhar também o sudeste brasileiro. Então, ele é muito dependente das chuvas, né? Como nós observamos nesse semestre, né? Como nós estudamos nesse semestre,
É uma floresta que é semelhante à floresta amazônica, né? Porém, como ela está separada por causa do Cerrado e da Caatinga, que faz a divisão da Mata Atlântica com a floresta amazônica, muitas espécies, né, de plantas quanto de animais, acabam que ficaram sendo endêmicos, estritos, né, somente a este bioma, somente a esta área, porque tem um grande deserto, tem grandes cadeias de montanhas, né, dividindo as áreas, na qual impede o trânsito, né, o trânsito genético desses animais da Mata Atlântica com a Amazônia. Né. Próximo slide, quem vai dar continuação é a Lid. Boa noite. Boa noite. Continuar aqui, no caso, a umbrófila densa, né, que é uma das características, que a vegetação é densa, o período seco praticamente inexistente. A umbrófila aberta, a formação florestal é mais aberta, né, segundo as figuras que a gente pode observar, e a umbrófila mista, predomínio da espécie araucária, né, sendo conhecida como mata de araucária. E eu queria colocar que, no caso, o clima, ele é predominantemente tropical úmido, né, que ela é considerada uma floresta pluvial. A temperatura varia de 14 graus a 21 graus Celsius, chegando no máximo a 35 graus Celsius. Pode passá-lo, por favor. A outra característica, a gente vai falar, é estacional decidual, que é o período seco, a maior parte das espécies perde as folhas, né? No caso é das árvores, né? Da vegetação. E semidecidual, que parte da vegetação perde as folhas, período seco, provocado pelo intenso frio. E a formação pioneira, que no caso é restinga, manguezal e campo salino. Campos de altitude também, que os encraves de cerrados e contato. Antes da gente chegar ao próximo, eu queria passar algumas informações, né? A Mata Atlântica é considerada um dos mais importantes hotspots, né, do mundo. Ela, no caso, ela ficaria, né, como segunda maior floresta, perdendo aí para o Cerrado, né, agora, então é a terceira, devido aí ao desmatamento, né, a todo problema, toda questão humana, né, com relação ao que Ezequias falou, né, a exploração. Então ela perdeu muito, né, de acordo aí com os dados que a gente tem visto, menos de 10%, né, do que restou dela aí para gente. Ela foi reconhecida como patrimônio nacional pela Constituição Federal, né, de 88. É uma reserva de biosfera pela Unesco, né, são cerca de 20 mil plantas e 2 mil espécies de animais. Entre eles, os 400 animais e cerca de 200 espécies de plantas ameaçadas de extinção. Né? Esse hotspot, né, que a gente pode observar é a questão de maior número, né, de animais ou vegetais, né, que só ocorre naquele local, né, que é o endemismo. E foi criado, né, o dia 27 de maio, como o Dia Nacional, né, da Mata Atlântica, no caso, talvez chamar, né, mais atenção para esse problema que tem, que é o desmatamento, que é toda a degeneração, né, do bioma. Pode passar para mim, por favor.
Aí a gente está fechando como na Mata Atlântica brasileira, nos últimos 40 anos, foram criadas mais de 600 novas áreas de proteção, sendo uma das regiões com maior número de unidades de conservação, proteção integral, entre parques, reservas biológicas, estações ecológicas, entre outras. Apesar de grande, este número é insuficiente, pois as unidades de conservação são pequenas e a floresta passou e vem passando por um alto grau de devastação. Né? Exatamente o que a gente tentou explicar, né, durante o trabalho, surgimento até a sua degradação, né, que chega a ser impressionante o tamanho, né, do 90% é muita coisa, né? E o símbolo da Mata Atlântica é o mico-leão dourado, né? E eu queria citar aqui algumas, só da fauna mesmo, e poucas da vegetação, que estão ameaçadas, que é, no caso, o mico-leão dourado, a onça-pintada, que não só da Mata Atlântica, né? Mas realmente o tamanduá, a palmeira, Jussara, o pau-brasil, né, qual deu o nome aí ao jequitibá rosa e a peroba. No próximo slide, pode passar, por favor, Lu. Onde a gente embasou o trabalho, que no caso é um artigo até bem interessante, um aluno da Isabela, que é de 2010, e o livro, né, que tem na biblioteca virtual. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, Ezequias, mas no mais, seria isso o trabalho. É isso mesmo. A ave que está no slide anterior, Lu, se você puder voltar só, a ave limpa-folhas do Nordeste é uma ave endêmica da Mata Atlântica, né? Está com sério risco de ameaça de extinção, e ela só ocorre lá nos estados de Pernambuco e Alagoas, o que restou da floresta Mata Atlântica de lá, né? A palavra-chave, quando se fala em conservação para o bioma Mata Atlântica, é as unidades de conservação, né? Porém, as unidades, como diz aqui o autor, elas são pequenas em comparação ao tamanho do bioma, né? Pouco do que resta está sendo preservado, e o que tem, né, infelizmente, acaba sendo devastado devido ao desrespeito com a unidade de conservação. Né? E eu acredito que o Brasil ele deveria investir um pouco mais na educação, né, principalmente se tratando de agricultura, né. Já foi comprovado cientificamente que não precisa de ter uma grande área de plantio para que o país ele possa produzir bastante, né? Então, se o país investisse em educação, em tecnologia de cultivo, né, na própria biologia, no desenvolvimento da engenharia genética também, para fazer a plantação de espécies em ambiente controlado, né, o apreço que as pessoas têm em desmatar a área para construir, né, para fazer pastos e agricultura, né, ele perderia o sentido, né? Não precisa de uma grande área para você produzir muito e com qualidade. Você precisa de tecnologia, você precisa de um ambiente controlado, você precisa da engenharia genética, você precisa da ciência para que o Brasil ele possa produzir, né, para que o Brasil ele possa produzir os alimentos da agricultura sem precisar erradicar os seus biomas, sem precisar estressar os seus biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, né? Nós referenciamos aí, pode passar no próximo slide, referenciamos aí o Carvalho, né? Ele é genial, muito bom,
né, nessa questão da biogeografia da América do Sul, tanto que deu o nome da obra dele, e do Santos também, com o seu trabalho de conclusão de curso, que esclareceu bastante coisa e trouxe os números para a gente. É isso. Obrigado. Ok. Muito bem, fecharam com chave de ouro, né? Que coisa boa. E pegando o gancho do que vocês falaram, e que é isso mesmo, né? A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que tem um número maior de espécies ameaçadas de extinção. Não é à toa, né? Por tudo que vocês falaram, e é super impactante justamente isso daqui. Na hora que a gente vê esses mapas, né? Praticamente a gente mal enxerga que existe, né? Pena que essas unidades de conservação, eles criaram agora, e mesmo ainda com ineficácia no respeito a elas, né? Mas ainda criaram depois que já se perdeu muito, né? Enfim, nunca é tarde, mas é impactante, né? A gente imaginar o tanto que foi perdido aí ao longo desse tempo, tá? Vou ser breve, que eu sei aqui, né? Tô no horário, já estendemos o nosso horário. Quero parabenizar a todos vocês, sabia que não ia ser diferente, né? A apresentação de vocês, a dedicação ao trabalho que vocês fizeram, tá? Os slides, enfim, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, é muito importante, né? Vocês terem esse exercício da fala, dá pra gente perceber, não é fácil, né? Na hora que a gente tem ali, que tem que falar, mas é muito importante, a gente percebe que vocês, a partir do momento que exercem isso, vão ficando cada vez melhores, e vocês têm muita coisa legal para poder colocar aqui pra gente, tá? Então, eu queria dar esse feedback a vocês. Obrigada aí pelo entusiasmo, pelo trabalho que vocês fizeram, tá? Não deixe de fazer, tá? Amanhã eu vou dar uma olhada nas atividades de diagnóstico e de aprendizagem lá do AVO, para me finalizar em termos daqueles 200 pontos, tá bom? Que consta lá na nossa parcial 2, tá certo? Aí amanhã eu fecho todas as nossas notas de parcial, tá? No mais, então, quero dar um beijo a cada um de vocês. Quem puder abrir aí a câmera para que eu possa fazer uma foto depois, ó. Isso, Ezequias. Porque aí depois eu sempre gosto de colocar no material vocês, e eu vou pegar imagens belíssimas aqui dos trabalhos de vocês para fazer aquele material de divulgação. Então, nada melhor do que ter o rostinho de cada um de vocês aí para mim poder fazer o print e colocar lá. Quem puder, ó, não fiquem acanhados, não. O pessoal já tá aí dormindo. Eu tô sem câmera, Lu, eu fico pelo computador. Tá perdoada, tá perdoada. É fogo, né, Ezequias? Já tá aí dormindo, Lu. Triste. Nossa, eu acho que a voz da gente, assim, é um bálsamo. A gente... é engraçado que eu não consegui fazer meus meninos dormirem, não, sabe? Só o último grupo que tá aí, ó, com a câmera aberta. Que triste, mas obrigada, viu, gente? Vou colocar... Eu liguei a minha, vocês não estão aparecendo aí. Deixa eu ver. Não. Aê! Apareceu agora. Agora. Aqui no celular até vi, viu, Júlia? Então, isso. Obrigada. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite. Obrigada, Lu. Boa noite. Beijão. Tchau. Boa noite. Boa noite, Lu. Aí, ó, o povo tá respondendo. É a hora da boa noite que o povo mostra que tá acordado, viu, Ezequias? Boa noite, Ezequias, Felipe, Grazi, Júlia, Letícia, Lidilene, Luana, Mariana França. Oi, Felipe? Eu só não abri porque eu não tô conseguindo, parece que a configuração deu errado, nem microfone tava dando. Tá perdoado, Felipe? Boa noite. Fica com Deus, viu? Boa noite. Beijão pra todos vocês, Mariana França, Rednilson, William. Oi, Ezequiel. Coloca aí no último slide do meu trabalho aí. Vocês falaram o último slide. O último slide. Aqui, esse, Não, esse daí. Esse daí. Tem um trabalho para fazê-lo. Oi, gente. E tem que aparecer, porque aí depois eu vou te...
Viu? Vou tirar a imagem de print aqui, uai. E ficou muito bonito, viu, Ezequias? Ficou lindo o trabalho Obrigado. deles. Parabéns. Obrigado, Com Lu. chave de ouro. Beijo, obrigada, viu? Tchau, tchau.